Fez aqui. Amém, queridos? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos meditar um pouco hoje na palavra do Senhor. Convido os irmãos aí a abrir em Efésios 4, a partir do versículo 22. Estamos numa temática aí poderosa, né, sobre santidade. Me sinto muito honrado, pastor, de ser chamado para estar aqui nesse momento. Agradeço muito a oportunidade. A palavra de Deus fala em Efésios 4, versículo 22 ao 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Eu quero ler mais dois versículos com vocês, que a gente vai conversar aí ao longo da ministração. Eu quero ler o versículo 27 também, porque faz parte desse contexto. Não deis lugar ao diabo. E no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém, queridos? Isso aqui é um texto muito forte nesse capítulo, na verdade é Efésios como um todo. Mas em especial aqui a gente vê o apóstolo Paulo discorrendo para a igreja de Éfeso, falando alguns temas, entre eles abordando claramente o tema da santidade. E a gente vê que alguns aspectos aqui em cada versículo, né? No versículo que a gente leu 22, ele fala: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Isso aqui é interessante, porque a gente vê uma carta escrita por uma igreja. Em tese, quando a gente fala com igreja, a gente imagina que a igreja já foi despida do velho homem. Mas Paulo está recomendando à igreja ela se desfazer do velho homem. E aqui não tem como não lembrar de João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. E ele orienta de forma muito clara que se o homem não nascer de novo, é impossível ele entrar no reino de Deus. É necessário um novo nascimento. E a gente bem conhece isso, o novo nascimento, queridos, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso hoje, porque a gente percebe que mesmo dentro da igreja existem temas que a gente precisa entender, que durante toda a vida nós vamos ter que buscar. Não é porque eu me converti e aceitei Jesus que eu vou ter que agora parar de buscar a santidade, parar de buscar a limpeza, a purificação no Senhor, queridos. Não, não é assim. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos viver sempre esse processo de busca, de santificação, sabe? Então, quando a gente fala de novo nascimento, é um processo. A gente nasce de novo, a gente precisa aprender tudo de novo. Não é? A criança, quando nasce, precisa aprender a comer, se alimentar, caminhar, tudo de novo. E assim é quando a gente se converte. Nós precisamos aprender a andar nessa terra. E é por isso que ele está estimulando aqui mais uma vez a igreja. E ele explica o porquê que a gente precisa se despedir desse velho homem. Porque ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui está falando que Satanás ele usa de forma muito clara, queridos, porque ele sabe que dentro de nós, como está lá em Gálatas, a gente vive uma eterna briga, guerra entre carne e espírito. Se você andar na carne e estimular a carne, você vai andar na concupiscência do engano da carne. Mas se você andar em espírito, você vai ser revestido pelo Espírito Santo cada vez mais. E isso aqui é um processo que até o último dia nós vamos lutar. E Satanás sabe disso. Então o que ele faz? Ele atua onde? Na nossa mente, no nosso coração, para poder manipular e nos levar ao engano. Por isso que o Senhor nos estimula na sua palavra, que tudo que a gente pode guardar, guarda o teu coração. E é por isso que ele vai na sequência falar, sabe, a forma da gente não cair nesse engano. Ele fala: vos renoveis no espírito da vossa mente. E aqui não tem como não lembrar de Romanos 12, fala que não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe? Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tem que haver uma renovação na forma de pensar, na mentalidade. A gente não pode deixar se amoldar pelos conceitos do mundo, pelas direções que Satanás coloca todo dia, as tentações que ele coloca. E muitas vezes que nós estamos caindo nos pequenos enganos que ele coloca, porque é bem verdade que nós temos que trabalhar, mas o trabalho e o dinheiro não pode se tornar senhor da nossa vida. E por muitas vezes você está dedicando todo o seu tempo ao trabalho e pouco tempo nenhum para a obra do Senhor.
a sua oração. Eu não estou falando só de ir ao evangelismo, de pregar, não. É no seu dia a dia mesmo. É o seu tempo de oração, é o seu tempo de leitura bíblica, é o seu tempo de jejum, de intercessão pelas pessoas, sabe? É todo esse tempo que Satanás tenta roubar da nossa vida. Nós precisamos sim ter o nosso momento também com a nossa família. E não só ter um momento com a nossa família, mas estimular a nossa família. Sermos, enquanto homens, sacerdotes da nossa casa. Temos que orar, temos que interceder, temos que batalhar pela nossa casa, temos que dar exemplo para os nossos filhos de um posicionamento espiritual. Vocês, mulheres, têm que estar intercedendo o tempo todo, estar se colocando na brecha pela família. Cada um tem a sua função dentro da casa. E Satanás vai tentando roubar nas concupiscências do engano. Às vezes a gente perde mais tempo na internet, nas séries de Netflix da vida, nesse streaming, do que orando e buscando ao Senhor. E a gente sem perceber, que eles não estão falando que é errado, não estou criticando. É necessário a gente às vezes descansar a mente. Mas mais importante que qualquer exercício físico é o exercício espiritual que você possa fazer. Se você colocar um propósito na sua vida, antes de dormir, em vez de você passar horas vendo Netflix da vida, streaming, faça um propósito de você tirar ali meia hora, 40 minutos, para você verdadeiramente estar na presença do Senhor. Fecha a porta, vai para o teu secreto, porque aquele que te vê em secreto te recompensará. É no teu secreto que você vence as maiores batalhas da tua vida, queridos. É no teu secreto, na noite antes de você dormir, que você prepara o ambiente no dia seguinte para o Senhor manifestar a glória na tua vida. É nessas pequenas atitudes, querido, de fé que a gente vai mudando a nossa vida. E no versículo 24 ele vai falar: e vos revistais. Não basta a gente tirar o velho homem, a gente tem que nos revestir do novo. Não basta apenas eu tirar o pecado, eu tenho que ser cheio do Espírito. Porque casa vazia, demônio volta e traz mais sede com ele. Não, você tem que encher essa casa, porque o dia que você aceitou Jesus, você passou a se tornar a morada dele, ele veio habitar dentro de você. E a gente poderia passar aqui vários versículos sobre isso, querido. Tem Efésios 1, 13, 14, Romanos 5, 5, Romanos 8, Gálatas 3, 13. Vários versículos nos dão essa garantia, essa certeza, que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ele mora, você é templo, você é a casa dele, queridos. Isso é muito importante. E por que é isso, querido? Porque quando você aceita, você se reveste dele. Ele vai falar, porque segundo Deus, nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. O novo homem criado por Deus, por meio do Espírito Santo, ele tem duas características muito fortes: a justiça de Deus e a santidade. E essa justiça de Deus, queridos, que justiça é essa? É o que Coríntios vai falar, 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não cometeu pecado, falando de Jesus, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus. Isso é muito sério, queridos, porque o conceito de salvação, o conceito de justiça de Deus e o conceito de santificação, eles andam muito próximos. Não tem como você achar que um dia vai ser salvo, que vai para a glória, para a eternidade, se você vive na carne, se você não anda em santidade, se você não se tornou verdadeiramente justiça em Deus. Porque a manifestação da justiça em Deus vem por meio daquilo que você produz depois que você se converte. Entenda que nós não alcançamos a salvação pela obediência. Não é isso, é o inverso. Porque você foi salvo, você se torna obediente. Porque você alcançou a salvação, agora você verdadeiramente enxerga o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida. A obediência vem. E sabe quando a gente não consegue cumprir aquilo que o Senhor direciona? Não conseguimos ser obedientes quando não teve arrependimento genuíno. Quando falta algum nível de arrependimento na nossa vida, de renúncia. É ali que Satanás toca, ele sabe onde é que está isso na tua vida. E ele vai tocar nessa área. Não é porque você não é obediente, porque você não quer, porque você não reconhece Jesus, não. É porque naquela área não tem arrependimento genuíno. Você precisa olhar para a área que você está tendo dificuldade em alcançar esse nível de santificação e ver o que está faltando. Talvez seja isso, seja uma liberação de perdão, seja você se arrepender de algo que você cometeu, que te envergonha, algo que você precisa verdadeiramente se arrepender e entregar no altar do Senhor. E aí o Senhor passa a atuar nessa área, você se torna obediente e o senhorio de Jesus vem sobre você, queridos. E automaticamente, quando você se torna servo e o senhorio de Jesus vem sobre você, automaticamente também vem a autoridade, vem a unção, vem uma manifestação da glória e do poder de Deus, porque isso também anda junto. A autoridade de Deus anda isso, queridos.
Lembra do centurião de Cafarnaum, quando ele foi clamar por um milagre ao Senhor Jesus, e ele disse: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo um vai, ele vai, eu digo um vem, ele vem, só me dá a direção, só me dá a ordem, eu vou. E Jesus fala: grande é a tua fé, vai, o teu servo está salvo, está curado. Entende que quando a gente se coloca na posição de alguém que obedece ao Senhor, os comandos do Senhor, cada um deles você se torna revestido não só do Espírito Santo, mas de autoridade e de poder. Porque você não vai mais no teu nome, você vai no nome daquele que te enviou, e é ele que te respalda. Por isso você não precisa temer quando o Senhor te manda fazer algo, queridos, porque não é você que vai fazer, é ele zela pela sua palavra, nenhuma dela cai por terra, nenhuma deixa de se cumprir. Entende, queridos? Então você pode ir debaixo da autoridade daquele que te enviou, porque ele te respalda, ele te garante, vai acontecer, queridos. E aí nós chegamos, enfim, no principal tema, que é o tema da santidade, queridos. E eu quero aqui destacar algo, sabe? Nós precisamos entender. E tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito, que ele fala que a conversão é o Senhor, quando o Senhor tira o cristão do mundo. É quando o cristão é tirado do mundo, mas a santificação é quando o mundo é tirado do dentro do cristão. Quando você se converte, quem tem esse poder é o Senhor Jesus, porque é por Espírito Santo ele que convence, é ele que tem o poder de nos tirar do mundo, mas cabe a nós agora a decisão de tirar o mundo de dentro de nós. Esse é o processo de santificação, é o Senhor tirando toda essa carnalidade da nossa vida, e é um processo literalmente. E por que é importante a santidade? E por que é importante esse processo na nossa vida? O primeiro item que eu acho que eu julgo importante, que é o primeiro aspecto, é porque, como eu falei, ele está intimamente ligado à salvação. Nós não seremos salvos sem santidade. Eu não estou falando que nós não vamos cometer nenhum pecado para ser salvo, não, porque quem disser isso está mentindo. Porque enquanto pisarmos nessa terra, em algum momento nós vamos errar, mas o teu coração tem que clamar por santidade, a tua vida tem que ser uma busca permanente por santidade. Essa é a essência. É por isso que o Senhor lá no último dia vai falar: vinde a mim, pequeno bendito de meu Pai, porque quando tive fome me deste comer, tive sede me deste beber, quando estive nu me vestiste. Quando fizemos isso, quando fizeram a um de meus pequeninos. E outros vão falar: afastado de mim, vós que praticais a iniquidade. E eles dirão: Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não são manifestações de Deus que te salvam, são manifestações da essência da santidade que te salva. É a tua essência que vai te salvar, é a essência do Espírito Santo na tua vida que vai te salvar, queridos. Ele é o teu passaporte. Veja o que fala em Apocalipse. Apocalipse 21 vai falar sobre a cidade santa do Senhor, a maravilha que ela é. Ele começa falando sobre essa cidade, e no versículo 27 ele vai falar: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Perceba que está intimamente ligado a santificação com a salvação, queridos. Então isso por si só já seria suficiente, mas nós temos outros aspectos para sermos vasos usados por Deus, instrumentos sob o controle do Espírito Santo. Se nós queremos ser usados por Deus, queremos ser instrumento de Deus, queridos, nós precisamos entender que é necessário santidade, e é o Espírito Santo que vai nos conduzir nisso. João 16,13 vai falar: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem é que nos guia em toda a verdade? Em todo o procedimento que devemos tomar? É o Espírito Santo, queridos. Atos apóstolo 8 vai falar: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então quem é que traz o poder? É o Espírito Santo. E nós vamos ver, por isso que eu destaquei aquele versículo: e não entristeçais o Espírito Santo. Nós vamos chegar lá. Mas se você quer ser usado por Deus, você tem que saber que quem opera dentro de você é o Espírito Santo, e ele só vai operar em ambiente de santidade. Terceiro aspecto: para não dar lugar ao diabo por meio de legalidade. Nós vimos no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Queridos, existe um princípio que eu acabei de falar agora há pouco, muito forte, que é o princípio da autoridade na vida de um cristão. E às vezes tem muita gente andando por aí e se descuidando em relação a isso. Acha que pode quebrar esse princípio que Deus vai continuar usando.
acha que pode se insurgir contra o líder, contra o pastor, e Deus vai continuar usando. Queridos, o princípio de autoridade ele vem do céu e vai sendo derramado sobre a terra. O Senhor Jesus, Deus escolhe aqui, por exemplo, para a igreja aqui local, o pastor Tony Lendo, ele é a cabeça, ele recebe orientação direto do céu, e ele repassa para os seus 12 e vão passando pelas lideranças, e isso acontece de forma azeitada por meio do Espírito Santo e por meio do respeito à hierarquia e ao princípio de autoridade. Se há uma quebra aqui, eu sirvo, cansei de ouvir, se eu sirvo a Deus, eu não sirvo a não, querido. Enquanto você andar aqui, você tem que servir a homens, porque foram homens levantados por Deus para te conduzir. Isso aí é espírito de rebeldia. E onde tem espírito de rebeldia não há manifestação de Deus não, porque é quebrada essa cadeia de autoridade, e ela passa, você, quando quebra, é como se fosse uma conexão cortada com o céu na tua vida. Para de descer unção, para de descer manifestação, projetos de Deus são interrompidos. Sabe o que fala aqui em Tiago 4,7, bem conhecido: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está falando do princípio de autoridade. Nós temos que nos sujeitar a quem? A Deus. E temos que resistir a quem? Ao diabo. Percebe que normalmente quando você rejeita algo de Deus, uma direção de Deus, uma direção vinda de Deus por meio do seu líder, você não está rejeitando ao líder, você está se rejeitando ao Senhor. E automaticamente você está se sujeitando a Satanás. Não, pastor. Queridos, não tem. Ou é luz ou é trevas. Ou você sujeita a Deus ou vai sujeitar a Satanás. Sempre foi assim desde o princípio. Olha o que aconteceu em Gênesis. O que estava posto ali? A conversa da serpente com a Eva. Não era simples a questão de comer ou não do fruto. Ali o que Satanás queria? Queria tomar a autoridade que Deus tinha sobre a vida deles e tomar para si. Porque uma coisa é certa, nós estamos debaixo da autoridade daqueles a quem nós nos sujeitamos, daquele a qual nós seguimos comandos. Qual foi o comando de Deus no Éden? Não coma do fruto, se comer vai morrer. Qual foi a palavra de Satanás e o comando de Satanás? Pode comer, se comer não vai morrer. E a quem Eva escutou? A Satanás. Parecia uma conversa boba de comer ou não do fruto, mas tinha muito mais coisa envolvida, tinha um reino espiritual envolvido, tinha autoridade espiritual envolvida. E ali ela se sujeitou à palavra de Satanás. Quando ela desobedeceu a Deus, automaticamente se sujeitou a Satanás. Ali Satanás toma a autoridade que estava sobre o homem. Ali ele se torna o príncipe desse mundo. É por isso que nós sofremos até hoje. Ele se tornou o príncipe porque entregamos lá atrás a autoridade na mão dele. Mas glórias a Deus pelo Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus vem, Ele cumpre toda a lei, Ele cumpre toda a lei, e Ele, quando Ele cumpre toda a lei, de forma injusta, Ele padece, Ele morre, a morte não poderia ter alcançado Ele, porque o fruto, o salário do pecado é a morte, Ele não pecou, então a morte não poderia ter alcançado a Ele não poderia ter sido julgado pelos homens, porque Ele nunca cometeu nenhum erro, Ele não poderia ser julgado pela lei, porque Ele nunca descumpriu a lei, mas cada vez que a lei, que os homens e que a morte alcançou Ele, ali Ele passou a ter autoridade, porque aquilo que vem e perde a autoridade quando ele comete um ato injusto, aquele que sofreu o ato passa a ter autoridade para estabelecer uma nova lei. Ali Jesus estabelece no Novo Testamento, ali Jesus toma a chave da morte na sua mão e fala: agora a palavra final é minha, morte e vida estão na minha mão. Ali ele restaura a autoridade que um dia Satanás tomou e fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tomou de volta, queridos, essa autoridade. E é por isso que ele fala para mim e para você agora: ouçam a minha palavra, escutem o que o Espírito diz à igreja. Quando o Senhor fala isso lá em Apocalipse, escrevendo a igreja, Ele está falando: ei, não perca aquilo que eu já conquistei para vocês, não perca a autoridade que eu tomei, não perca a salvação que eu alcancei, não perca tudo que eu conquistei na cruz e eu entreguei na mão de vocês. Vocês são a minha igreja, escolhidos para me representar nessa terra. Nós somos a representação de Jesus na terra. E a pergunta é: qual é a imagem que nós estamos passando para o mundo de Jesus? Nós somos a imagem dele, queridos. Quando nós alcançamos a salvação, nós temos a nossa identidade restaurada, nós voltamos a ser imagem e semelhança dele. Cada vez que nós andamos em santidade, nós estamos andando segundo a imagem e semelhança dele. E nessa imagem que nós precisamos apresentar ao mundo, queridos. Quarto aspecto, para cumprir o ID do Senhor, queridos, nós precisamos andar em santidade para cumprir o ID do Senhor. Hebreus 12 vai falar que nós andamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, queridos. Sabe, essa grande testemunha, qual é a imagem que ela tem visto do Senhor na tua vida?
Não adianta nada nós sermos santos dentro da igreja, mas você chega dentro de casa é violento, você é iracundo, você chega dentro de casa trata mal a esposa, trata mal o filho, trata mal o marido, você anda no ambiente de trabalho, é dando patada em todo mundo, é o tempo todo rancoroso. Será que isso é o que Deus espera da tua vida? Será que Deus espera da tua vida é você o tempo todo, sabe, não perdoa ninguém, se alguém maltrata, fala, não, ele vai ver, não, isso, será que é isso que Deus espera de nós, queridos? Será que isso vai levar a gente a algum lugar nessa terra? Será que a gente está apontando o tempo todo para o outro, e ouvindo os erros dos outros, e não tendo a capacidade de olhar para dentro de nós, de ver onde nós estamos errando? Será que isso vai levar a gente a algum lugar, queridos? E é por isso que muitas vezes a gente está infrutífero, não está conseguindo praticar o ID. Porque o Senhor Jesus fala que a árvore, sabe, Ele é a verdadeira árvore da vida, a videira verdadeira. E todo aquele que é ligado a Ele produz frutos. De tempos em tempos Ele fala o quê? Que Ele vai lá e limpa os frutos. O que é isso? É santificação. E quando nós somos limpos pelo Senhor, toda árvore que é limpa, ela produz mais frutos. O Senhor limpa de novo. E produz mais frutos. O Senhor limpa de novo. Então, se nós não estamos produzindo fruto, provavelmente esse processo não está acontecendo. É porque tem alguma praga ali, tem alguma coisa que não deveria estar ali, que está deixando ela infrutífera, insaudável, espiritualmente falando. Então nós precisamos clamar ao Senhor, querido, para que Ele venha fazer essa limpeza espiritual na nossa vida, para que a gente possa dar frutos a Ele. Lembra que o Senhor fez lá antes da última ceia? Ele chega até Pedro, chega com os discípulos e vai fazer o quê? Lava os pés dos discípulos. E aí Pedro, todo impulsivo, fala, não, Senhor, de forma alguma vai lavar os meus pés. O que o Senhor fala? Se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Olha o que ele está falando. O Senhor está falando ali de santificação. Ele não está falando da sujeira física. Se não lavar os pés, se você não for limpo por Ele, você não tem parte com Ele. Aí Pedro entende mais ou menos, fala, Senhor, me lava todo. Ele falou, não, aquele que está limpo não precisa que seja lavado, senão seus pés. Sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo agora, queridos? Enquanto nós pisarmos nessa terra, nós vamos nos sujar. O que é que suja o homem que ele está falando? Se você está limpo, quando você pisa na terra, você suja os pés. O que o Senhor está falando espiritualmente? Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós tocarmos esse mundo corrompido, em algum nível nós vamos nos sujar. Em algum nível alguém vai te fazer um mal, vai gerar uma angústia, vai gerar em você um sentimento de injustiça, vai gerar uma tristeza, você vai ser contaminado por alguma coisa que você ouve, que você vê. Você está tocando esse mundo corrompido. Então você precisa que o Senhor te limpe constantemente, queridos. É isso que o Senhor está falando. E se nós não deixarmos Ele nos limpar, nos purificar, nos santificar, nós não teremos parte com Ele. E nós não seremos frutíferos, saudáveis, queridos. E o último aspecto ele fala, porque, sabe, queridos, eu entendo que é porque nós temos que entender isso. Além de tudo isso que eu falei, você fez uma aliança com o Senhor. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você fez uma aliança com Ele. Nós nos tornamos o que? A noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, queridos, ela precisa ter vestes brancas, limpas, está purificada. Você vai lá em Efésios 5, 25, vai falar, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a semente se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Entende que o propósito de Jesus também foi nos purificar, nos santificar, para que nós pudéssemos ser apresentados a Ele enquanto noiva. Apocalipse 19 vai falar, a partir do versículo 6, e ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemos e alegremos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Entende, queridos? Esse é o nosso propósito. Enquanto você está sendo limpo pelo Senhor, o Senhor está te levando a cumprir o propósito. Você está se preparando para aquele grande dia, para encontrar com Ele, enquanto noiva dele. Nós estamos aqui, queridos, para isso. Enquanto nós vivemos na terra, a nossa principal função, essa é a noiva do Cordeiro. E quando você assinou essa aliança com Ele, você se disse, a partir de hoje, o meu compromisso é contigo, Senhor Jesus. Eu não vou mais me contaminar com ninguém, não vou mais me relacionar com ninguém, eu vou colocar o meu véu, e só o Senhor toca na minha vida. Entende, queridos?
E é por isso que a gente chega, enfim, naquele versículo: e não entristeçai o Espírito Santo, ao qual está selado para o dia da redenção. Você sabe o que é ser selado? Você sabe ser selado? Se você for na cultura antiga, tinha 3 formas de alguém ser selado, de acontecer algo nesse, que era usado em selo. Primeira forma de usar selo era para você, quando mandava algum documento, você assinava com um selo. Você carimbava ali é como se fosse uma assinatura. Hoje nós temos assinatura digital, é semelhante. Você coloca no documento como se fosse um carimbo de autenticidade. E quando nós aceitamos Jesus, querido, nós declaramos a Ele algo. E no reino espiritual, esse declarar, falar: eu aceito o Senhor Jesus, e você se arrepender, isso é uma assinatura que você coloca lá naquela folhinha que está lá escrito no livro da vida, que vai garantir a tua salvação, sabe? E por outro lado, o Senhor vem e coloca o Espírito Santo na tua vida e carimba: está selado. Essa é a garantia da nossa salvação, é a assinatura dizendo: eu fiz uma aliança contigo. Você tem o Espírito Santo, você tem uma aliança e está assinada por Deus. E tudo, querido, tudo o que aconteceu nessa terra, desde a criação de Gênesis, Apocalipse, passando por toda a Bíblia, por cada evangelista, sempre teve a assinatura do Espírito Santo. Billy Graham, John Wesley e tantos outros que passaram por essa terra, não foi que eles eram alguém especial, dotado de uma capacidade, não, era alguém cheio do Espírito Santo, que deu liberdade ao Espírito Santo e que se tornou apenas um instrumento. Era o Espírito Santo que fazia, era o Espírito Santo que operava, queridos. Então, se cada um de nós que também temos esse Espírito dermos essa liberdade, vai ser igual, ele vai operar da mesma forma, porque ele não faz diferenciação entre pessoas, queridos. A segunda forma de usar, queridos, o selo, era para poder marcar aquilo que pertencia a alguém. Assim como hoje nós fazemos, animais não são marcados em boi, esse boi pertence ao fulano. Os bens em instituição pública, você vai ver lá que tem uma plaquinha dizendo a quem pertence aquele bem. E nós temos esse carimbo do Espírito Santo que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, queridos. Você tem que entender isso. O Espírito Santo na tua vida passa um recado para o reino espiritual: propriedade exclusiva de Deus. Quando Satanás olha para a tua vida, ele vê lá estampado: propriedade exclusiva de Deus. O terceiro motivo era usar os selos para selar literalmente cartas, para vedar, para impedir que alguém a tocasse, que alguém ali abrisse, que alguém defraudasse. Sabe, queridos? E preste atenção. Imagine um rei mandando uma carta para alguém. Alguém enviava aquela carta, carregava aquela carta. E se no meio do caminho alguém interceptasse aquela carta e rompesse aquele lacre do selo, a quem ele iria estar afrontando? Quem carregava a carta ou quem enviou a carta? Quem enviou a carta. Você percebe? Você carrega um selo na tua vida. O Espírito Santo na tua vida é um selo do Senhor na tua vida. E é por isso que o Senhor fala: não toqueis nos meus ungidos. E é por isso que quando o Senhor vai falar com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguiu o Senhor, ele perseguiu a igreja, mas toda vez que alguém persegue a igreja, persegue ao Senhor, porque temos o selo. Quem ataca a igreja, ataca o Senhor. Então cada uma das guerras, lutas de batalha que nós passamos, o Senhor toma para ele e fala: não toquei no meus ungidos, porque me persegue. O Senhor entra na guerra, toma a frente da batalha, porque nós temos esse selo e a autoridade é dele. E quem se levantar contra a tua vida, se levanta contra ele, queridos. Vocês só carregam o selo, mas a autoridade é dele. Quem carimbou foi ele, quem enviou foi ele. É ele, queridos, que te selou. Entende a importância do Espírito Santo na tua vida? O quanto ele representa na tua vida? E aí nós caímos, enfim, na frase que marca para mim muito forte: não entristeçais o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele vem para a terra com um propósito e ele tem uma essência. Qual é o propósito do Espírito Santo? Lucas 4,18 vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para procurar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual o propósito do Espírito Santo? É implantar o reino de Deus na terra.
É curar, é restaurar, é libertar os cativos, levar cura, salvação. O Senhor, esse é o propósito dele. É por isso que ele está dentro de você. Então, quando ele habita dentro de você, você tem o mesmo propósito dele. E ele tem uma essência. Qual é a essência do Espírito Santo? Que ele, o próprio nome já diz. A essência do Espírito Santo é santidade. Espírito Santo, ele carrega a essência no nome. Qual é a essência do Espírito que está dentro de você? Santidade. Percebe? Você não consegue, queridos, carregar um Espírito sem santidade, porque ele não tem como habitar num lugar que é contrário à essência dele. Se você está todo sujo, você é um sepulcro caiado, como é que o Espírito Santo vai habitar? Aí você fala, mas como assim, pastor? Aí você vai lá em 1 Tessalonicenses 5,19, que vai dizer: não extinguais o Espírito Santo. Então, queridos, é possível extinguir o Espírito Santo. É possível o Espírito Santo sair da tua vida. Por isso que Davi, quando ele peca, ele começa a declarar: Senhor, restaura em mim um coração puro, um espírito inabalável, e não retires de mim o teu espírito. E não retires de mim o teu espírito, queridos. Nós não podemos perder a coisa mais preciosa que nós carregamos na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. E ele, quando ele tem esse propósito, tem essa essência, queridos, nós temos também que ter o mesmo propósito e a mesma essência, porque ele habita dentro de você. O propósito dele precisa se tornar o teu propósito. A essência dele precisa se tornar a tua essência. Quando isso acontece, nós nos tornamos verdadeiramente um com ele. Aí, queridos, é poder sendo derramado, é autoridade sendo derramada, é unção sendo derramada. Mas sim, pastor, como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? É simples, querido. Todas as vezes que você impede que ele cumpra o propósito dele, você entristece ele. Todas as vezes que você impede que o Espírito Santo cumpra o propósito dele, você entristece ele. Mas como que eu vou impedir? Isso é possível, é? Lembra o profeta quando ele fala para a gente aumentar nossa tenda para a direita, para a esquerda, que o Senhor ia derramar? Lá no meio ele fala: e não o impeças. O Espírito Santo, queridos, está dentro de você. Mas Deus nunca diz respeito a algo, o livre-arbítrio. A decisão é sua. Ele fala, ele orienta, ele direciona, mas a decisão é sua. Então, todas as vezes que você não perdoa alguém quando ele manda perdoar, você está impedindo o cumprimento do propósito dele. Para você pode ser coisa pequena, mas só em aquele liberar de perdão, só em você pedir perdão, o Espírito Santo ia agir de forma poderosa na vida daquela pessoa. Cada vez que o Espírito Santo fala: vai lá dar um abraço naquele irmão que está chorando, e você não vai, você está impedindo o Espírito de agir, você está entristecendo ele. Às vezes aquele abraço é mudar a história daquela pessoa. Às vezes uma palavra que o Espírito manda você dar e você não dá, e é impedir uma pessoa de ser morta, de se suicidar. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você entender isso, você vai entender que a maioria dos problemas que está sobre essa terra, a responsabilidade é minha e sua. Você vai parar de acusar os outros, de cobrar dos outros, porque quem tem poder para transformar vidas é o Senhor. Quem tem poder para mudar a realidade, pedir que um assassino seja assassino, que um estuprador seja estuprador, que alguém que rouba pare de roubar, só o Senhor tem esse poder. E quem é a responsabilidade de levar Deus para essas pessoas? É minha e sua. Então, a cada coisa que acontece nessa terra de mal, nós também em algum nível temos também parte, porque nós estamos nos oprimindo, nós estamos, nos isentando, nós estamos deixando de fazer a obra, nós estamos impedindo do Espírito agir. Cada vez que você não cumpre uma direção dele, você entristece ele. Cada vez que você faz algo que ele não mandou você fazer, você entristece ele. E por fim, você entristece ele quando você faz algo contrário à essência dele. Queridos, é bem certo que o Senhor diz e nos garante
que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E essa é uma promessa poderosa, e ela é cumprida por meio do Espírito Santo. Então, quando você está numa batalha, o Senhor está contigo. Quando você é lançado na fornalha, o Senhor está contigo. Quando você é lançado na prova do leão, o Senhor está contigo. Quando você enfrenta uma guerra, o Senhor está contigo. Quando você enfrenta qualquer problema, o Senhor está contigo. Essa promessa é poderosa. Onde você bota a planta dos teus pés, o Senhor vai contigo. Onde as tuas mãos tocam, o Senhor vai contigo. Aonde você chega, o Senhor chega contigo. Isso é uma promessa poderosa, mas ela vale por dois lados, é uma espada de dois gumes. Porque quando você vai para a internet, vê coisa que não deveria ver, o Espírito Santo está vendo contigo. Quando você vai para um ambiente e escuta algo que não deveria escutar, o Espírito Santo está escutando contigo. Quando você vai em ambientes que não deveria estar, o Espírito Santo também está lá contigo. Aonde você vai, o que você faz, o que você ouve, o que você vê, o Espírito Santo está contigo. Aí eu pergunto, o que você tem feito o Espírito Santo ver, ouvir? Ao que você tem submetido o Espírito Santo de Deus? Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Imagine você estar num ambiente completamente de ímpio, cheio de palavrões, cheio de atitudes, sabe, completamente contrária a Deus, e o Espírito Santo tendo que ver tudo aquilo, ouvir tudo aquilo, sendo que a essência dele é de santidade. Você entende quão sério isso é? Então, todas as vezes que nós tomamos alguma atitude contrária a essa essência, você entristece o Espírito Santo. Mas, queridos, eu quero falar algo também poderoso, que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é um tempo de posicionamento espiritual da igreja. É um tempo de posicionamento espiritual da igreja. É um tempo de posicionamento espiritual da igreja, queridos. Sabe o que o Senhor me fez refletir esse tempo passado agora? Que quando nós nos convertemos, queridos, é como se o Senhor colocasse um GPS na nossa vida. Um GPS fosse ligado. Na verdade, esse GPS sempre esteve ligado. Só que quando você se converte, é quando você se conectasse com ele. Quem já dirigiu o carro aqui sabe como é que funciona. Quando você liga o GPS, você coloca um destino, e você quer chegar naquele destino, e o GPS vai te conduzindo até você chegar naquele destino. Mas se em algum momento você toma uma direção errada, vai para uma rua que não deveria ter entrado e se perde no caminho, o GPS recalcula a rota. Ele fala, vai para cá, volta para lá. E quando você vê, você está de novo no caminho, está de novo em direção ao destino. E da mesma forma, querido, é o Espírito Santo na nossa vida. É por isso que Isaías 30 vai falar, todas as vezes que te desviares para a direita, te desviares para a esquerda, ouvirá atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho. É o GPS de Deus ligado na tua vida. Se você um dia se desviou do caminho, se afastou, entrou numa rua que não deveria entrar, entrou num ambiente que não deveria entrar, fez algo que não deveria fazer, deixa eu te falar algo, querido, o Espírito Santo fala para tu, é tempo de voltar para o caminho, é tempo de voltar para o caminho. Ele vai recalcular a tua rota, querido, ele vai recalcular a tua rota. E não importa quantas vezes você se desviou, não importa quantas vezes você entrou errado, ele sempre vai recalcular a rota. Não importa quantas vezes você entrou errado ou quão longe possa estar, mas o teu destino ele nunca mudou. Nunca mudou o teu destino. Os projetos dele na tua vida nunca mudaram, queridos. Então quero te convidar, queridos, a ficar de pé nesse momento. Quero convidar o nosso levita a vir ministrar um louvor. Enquanto ele ministra, eu queria te convidar a fazer uma meditação, queridos, na tua vida. Você entendeu a importância da salvação, da santidade, a importância do Espírito Santo na nossa vida, queridos? Você entendeu o porquê que muitas coisas acontecem ou deixam de acontecer? E o quão que nós deveremos dar sempre em direção na mão dele? Por muitas vezes nós estamos tirando a direção, ele está te mandando para um caminho, você não, vou por outro. Qual é o recado que você passa para ele? Eu sei mais do que tu, Senhor. Eu sei chegar lá. Eu não preciso de ti. Mas o GPS está ligado. Será que já não chegou o tempo de você entender que você só está rodando no deserto sem sair dele? Será que já não chegou o tempo de você entender
que você andou por muitos caminhos, mas até hoje você ainda não está conseguindo chegar no teu destino? Será que já não é tempo, queridos, de entregar a direção completamente na mão dele e deixar ele conduzir, queridos? É cada direção. Eu quero te fazer um desafio para você meditar na tua vida hoje, para você olhar para dentro de si, porque só você sabe quais são as direções que Deus te deu, que Ele tem te dado, que você não tem cumprido. Quais são aquilo que você tem entristecido o Espírito Santo? Que nível de santidade você tem descumprido e tem feito o Espírito, sabe, acessar lugares, ouvir coisas, ver coisas que não deveria ver, queridos, e que você tem entristecido Ele? Eu quero te convidar a meditar profundamente, para que você possa, porque só é possível nós tomarmos uma decisão genuína e o Senhor mudar a história da nossa vida, queridos, se a gente entender realmente que nós estávamos no caminho errado e que precisamos que Ele nos coloque no caminho certo. Você precisa aceitar a direção que Ele te dá. Você precisa entender que é a melhor direção para a tua vida. Amém, queridos? Pode adorar, queridos. Medita no Senhor.